Bom dia a todos, as senhoras e os senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião, hoje com uma audição ao Sr. Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, a quem cumprimento. Quero também pedir desculpa a todos por este ligeiro atraso com que começamos a reunião por culpa e responsabilidade minha. Temos uma audição ao Sr. Ministro da Cultura a requerimento do Partido Comunista Português, requerimento para a audição urgente do Ministro da Cultura relativamente aos compromissos assumidos através do programa Garantir Cultura. A nossa grelha da audição pressupõe uma primeira apresentação do requerente, de 5 minutos, uma resposta por parte do Sr. Ministro da Cultura também de 5 minutos e depois intervenções de todos os grupos parlamentares. Sendo que no final da primeira ronda, se houver necessidade e essa for a vontade dos grupos parlamentares, teremos uma segunda ronda de 2 minutos para cada grupo parlamentar, respondendo depois o Sr. Ministro no fim de forma global. Se os Srs. Deputados estiverem todos de acordo, dávamos início à reunião e eu dava a palavra à Sra. Deputada Alma Rivera, do PCP. Obrigada, Sr. Presidente. Um bom dia a todos, Srs. Deputados, um bom dia ao Sr. Ministro também. Cumprimentá-lo e agradecer também a sua presença aqui nesta Comissão para falarmos sobre o programa Garantir Cultura e a situação dos agentes culturais que têm a expectativa de poder vir a ser apoiados. Bem, todos sabemos os impactos que a pandemia teve, aos vários níveis, sabemos sobretudo que no setor da cultura isso teve implicações dramáticas. Foi nesse sentido que o PCP apresentou uma proposta no Orçamento de Estado em 2021 para que se criasse um programa de apoio ao trabalho artístico e cultural. O Governo, aliás, em sede do Orçamento de Estado, a Assembleia deliberou que uma parte desta proposta fosse acolhida. Quer isto dizer que não nem na extensão nem no alcance que a proposta do PCP tinha, mas, de facto, o Governo criou o programa Garantir Cultura, que, como sabemos, tem diversas componentes. Nem todas são geridas pelos mesmos mecanismos, mas ainda assim fazem parte do mesmo programa. Nós já tivemos a ocasião de colocar em sede do Orçamento de Estado e depois em pergunta escrita também algumas das questões que nos vinham chegando e que se prendiam com vários problemas, mas em particular uma expectativa de receber uma segunda tranche que não se comprovava, ou seja, que não se verificava. Na altura foi-nos dado um conjunto de esclarecimentos. Entendemos que também passado o tempo, desde o Orçamento de Estado e também desde que o gabinete do Sr. Ministro nos respondeu, se mantêm algumas destas preocupações. Algumas delas são, de facto, estruturais, na medida em que decorrem da forma como ele foi concebido e do próprio mecanismo que está criado. Outras, mais conjunturais, que também se podem relacionar com dificuldade na agilização dos processos, aliás, algo que o próprio Sr. Ministro também colocou na altura. Nós, quando da preparação desta audição, recolhemos alguns contributos e falámos com agentes culturais no sentido de perceber exatamente o ponto de situação. Temos diversas realidades, até porque é um programa que tem, digamos que, âmbitos diferentes, mas muita gente diz que entregou tudo o que era necessário e que ainda não tem a segunda tranche do apoio. E depois, isto tem uma agravante, porque há muita gente que adiantou, efetivamente, fez investimento, não é? Num contexto em que foram 2 anos sem atividade e, portanto, com dificuldades acrescidas. Há quem, por contingências várias, e nem todas são sequer do alcance ou da possibilidade de intervenção dos próprios, não pôde ainda concluir o trabalho e, portanto, fica excluído ou
não pode receber o equivalente, uma vez que a data limite é de 4 de agosto, portanto também havendo situações em que se está, digamos que a sacrificar a qualidade e sacrificar procedimentos porque é preciso cumprir com este prazo, sendo que há uma parte significativa que não é da responsabilidade dos próprios. Depois, quando não é feita a entrega do trabalho, é preciso devolver a entrega do projeto, é preciso devolver o que já foi recebido. E isto coloca, de facto, problemas significativos, tendo em conta também o contexto de endividamento, que é isso que está em causa. Houve pedidos para que houvesse sensibilidade na agilização dos prazos, tendo em conta a natureza dos projetos de que estamos a falar, que se tivesse em conta que nem toda a gente tem tesouraria, digamos assim, para poder suportar estes custos, e de que houvesse desburocratização do próprio processo. Esse é um dos grandes pedidos, digamos assim, do setor. Uma outra questão que queríamos colocar tem a ver com a própria extensão ou a dilatação dos prazos. Se há essa possibilidade, se o Governo considera fazê-lo, tendo em conta também as dificuldades que foram criadas para quem até já tinha recebido uma primeira tranche, gostávamos de lhe colocar também se considera o Governo a criação de um novo programa Garantir Cultura que possa cumprir com o seu papel, uma vez que 2 anos de atividade cultural suspensa não se recuperam em meses e, sobretudo, tendo em conta as contingências do próprio programa. Enfim, há vários aspectos a abordar, temos tempo para abordá-los na sua extensão, mas, Sr. Ministro, são precisas respostas para o setor, sob pena de o estarmos a penalizar fortemente depois de tudo o que já sofreu. Sr. Deputado Alma Rivera, muito obrigado. Está apresentado o requerimento para esta audição, apresentado pelo Partido Comunista Português. Tem a palavra o Sr. Ministro da Cultura, Pedro Adão Silva. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, antes de mais, cumprimentar todas as senhoras deputadas e senhores deputados. Agradecer também a oportunidade de estar aqui e conversar sobre este tema. E dirigindo-me em particular à senhora deputada Alma Rivera, tendo em conta que foi o Partido Comunista Português que requereu aqui a minha presença, outros partidos requereram a presença da diretora-geral do GEPAC, e eu achei que era também uma oportunidade de ser eu a vir aqui falar sobre este tema. E antes de responder concretamente às questões que coloca, há 2 temas prévios que eu gostava aqui de trazer, que na verdade são 2 elogios. Um primeiro é o próprio GEPAC. Eu já tive a oportunidade de dizer isso na altura da minha audição a propósito do Orçamento de Estado, mas tendo a achar que quando olhamos para aquilo que foram as dificuldades sentidas durante a pandemia por todos os setores, e há setores que claramente foram mais afetados pela pandemia do que outros, e a cultura é um deles, há um outro setor que foi muito afetado pela pandemia, que são os trabalhadores da administração pública, porque muitos deles tiveram de continuar a fazer exatamente as mesmas coisas que faziam antes, às quais acresceram muitas outras responsabilidades e funções. E uma das particularidades desta medida, do Garantir Cultura, é que obrigou o GEPAC a fazer coisas que não fazia antes, e os trabalhadores do GEPAC em particular. E aquilo que tem acontecido do ponto de vista do processamento dos apoios, da avaliação das faturas, de toda a análise destes processos, tem sido uma carga de trabalho para os trabalhadores do GEPAC notável, ao qual têm respondido também de forma notável. E, portanto, eu acho que também devemos, nesta altura, perceber que o Estado e a administração pública são pessoas concretas, que tiveram uma carga de trabalho muito superior à que tinham num contexto pandémico com enormes dificuldades que foram vividas como as das outras pessoas. E, portanto, aquilo que tem sido feito tem sido notável e, aliás, tem permitido corrigir, de facto, os atrasos que existiam e que hoje é muito difícil falar deles a propósito deste tema, e já respondo concretamente em relação a esse ponto. Segundo elogio, naturalmente, em relação ao setor da cultura, nós não temos dificuldade em identificar 1 ou 2 setores que foram mais afetados pela pandemia, mas também percebemos que há setores que já estão a recuperar
do pós-pandemia a um ritmo bastante intenso. Quer dizer, quando pensamos na hotelaria e na restauração, que foram também muito afetados pela pandemia, esses setores estão a recuperar melhor comparativamente do que a cultura. A cultura, por definição, tem mais dificuldades de recuperação e, portanto, aquilo que tem sido vivido por todos aqueles que trabalham no setor e que vivem do setor tem sido com grande dificuldade, e é óbvio que instrumentos excepcionais e extraordinários como o Garantir Cultura, que foram pensados para um contexto muito específico, desempenharam aqui um papel fulcral, crucial, e continuam ainda a fazer. Em relação ao tema concreto desta audição, e que na verdade se prende com os atrasos e com a execução do Garantir Cultura, eu queria, de certa forma, atualizar aqueles valores e aqueles números que dei conta aqui há um par de meses. Como sabem, houve 1.095 projetos aprovados no Garantir Cultura, isso corresponde a um valor de 21,8 milhões de euros, é uma verba significativa, e a primeira tranche, isto é, metade da dotação, já foi paga a todos os projetos. Portanto, há 10,9 milhões de euros que já foram pagos à totalidade dos projetos. Quanto à segunda tranche, no fundo os outros 50%, e é disso que falamos quando falamos de atraso e dificuldades de execução, dessa segunda tranche, mais de metade dos projetos, 580, já foram pagos. Isto é, nós temos a totalidade da primeira tranche paga, mais de metade da segunda tranche para metade dos projetos paga. Portanto, neste momento, o Estado já pagou os 10,9 milhões da primeira tranche, mais 5,3 milhões da segunda tranche. Portanto, mais de metade dos projetos estão fechados. O que significa que, neste momento, sobram cerca de 515 projetos por fechar e encerrar. O que é que se passa com esses? Desses 515, 385 ainda não submeteram o pedido para a segunda tranche. Portanto, não pode haver atrasos porque a responsabilidade ainda está do lado dos projetos que não foram concluídos, e eu julgo, e respondendo aliás a uma das questões que a senhora deputada colocou, que há margem para ter aqui alguma flexibilidade e de alargamento de prazos para estes projetos, mas a responsabilidade não está do lado da administração pública, não está do lado do GEPAC, são projetos que ainda não estão concluídos. Depois há, na verdade, 130 projetos que já submeteram o pedido para a segunda tranche. Portanto, estamos a falar aqui de um universo de 130 projetos que poderia ou não existir atrasos. Destes, 37 estão em confirmação junto à autoridade tributária ou da Segurança Social ou com dívidas dos requerentes. Bom, e estamos a falar de recursos públicos e, portanto, convenhamos que isto já foi um programa que, do ponto de vista das condições de elegibilidade, é bastante liberal. E, portanto, de fácil acesso e candidatura, o que obriga também a um esforço e uma análise, eu diria, bastante fina daquilo que é a despesa efetivamente feita. Portanto, aquilo que nós podemos classificar como sendo uma carga burocrática, na verdade, a meu ver, é também uma forma de defender o interesse público e a boa gestão dos recursos públicos. E, portanto, há aqui 130 projetos, dos quais 37 estão em confirmação. Há 21 projetos com o pagamento a decorrer, e aliás isso acontecerá até ao final da semana, e estão dentro do prazo, portanto o prazo dos 30 dias não foi ultrapassado, e depois sobram 72 projetos em análise para pagamento da segunda tranche. Desses, há 30 que ultrapassaram os 30 dias. Portanto, estamos a falar de 30 projetos num total de 1.095. Estamos a falar de 2,7%. Portanto, os atrasos no Garantir Cultura são um atraso que corresponde a 2,7%. E sobre isso eu queria dizer duas coisas. A primeira é, ainda para mais, estamos a falar de atrasos relativamente curtos, o que, aliás, contrasta com o que acontecia há um par de meses. Quando falávamos de atraso, havia alguns projetos que tinham vários meses de atraso. Agora estamos a falar de atrasos de 1 a 2 meses por relação aos 30 dias. Portanto, não são atrasos muito significativos. É óbvio que para quem tem os seus projetos em atraso, quer dizer, este valor não é de 2,7%, é de 100%. Para quem vive essa experiência, eu acho que nós temos de perceber isso, mas temos também de ter capacidade de olhar para a fotografia global e perceber que é muito pouco significativo no global. Esses 30 projetos, que são, na verdade, aqueles que têm o prazo ultrapassado, há apenas 8 casos
que são a responsabilidade é imputável ao GEPAC, ou seja, que a análise está totalmente do lado do GEPAC. Ou seja, em última análise, estamos a falar de um valor perto do 1%, num total de 1.095 projetos, correspondendo a uma dotação de 22 milhões de euros, cerca de 22 milhões de euros. E, portanto, eu acho muito interessante este debate e gostava depois de ter a oportunidade mais à frente de responder até a outras questões que me colocou sobre o futuro, etc. Mas em relação à avaliação que podemos fazer do que se tem passado no Garantir Cultura, eu tenho muita dificuldade em acompanhar essa avaliação negativa sobre os procedimentos, sobre os atrasos, porque pura e simplesmente não é o que os dados dizem e os dados dão conta. E depois responderei às outras questões. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos então iniciar a primeira ronda desta audição. Nós temos seguido este princípio de que o maior partido da oposição é o primeiro a tomar a palavra nas audições e, portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata tem a palavra a sua deputada Cristiana Ferreira. Muito bom dia e muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro da Cultura, muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Sr. Ministro, eu começo naturalmente por referir que o PSD está absolutamente ciente das dificuldades que o setor cultural atravessou e atravessa e que foram agudizadas pela pandemia e por isso acompanha sempre com preocupação os constrangimentos que os programas de apoio a este setor revelam, nomeadamente este, objeto da presente audição, mas de outros, naturalmente, que vamos tendo conhecimento. E, portanto, considerando o tempo envolvido, a verdade é que continuam a persistir dificuldades, nomeadamente no efetivo pagamento dos apoios financeiros e no cumprimento de prazos que foram legalmente estipulados pelo próprio Governo. E, portanto, pese embora, naturalmente, o panorama que o Sr. Ministro hoje aqui nos traz de alguma recuperação, estamos a falar de um programa que é de 2021 e que teve como foco a pandemia e não outro. Enfim, adiante vou desenvolver um bocadinho mais esta temática. E, portanto, parece-nos que, de facto, mais do que anunciar um programa que garanta o apoio, é necessário sempre depois acompanhar e indagar se o apoio está efetivamente garantido, o que em rigor, apesar da percentagem que refere, ainda não sucede. Os últimos 2 anos foram de facto desastrosos para todo o setor cultural. As medidas que foram então tomadas pelo Ministério da Cultura ficaram naturalmente aquém do necessário. Foram sem dúvida medidas positivas, mas insuficientes porque essencialmente não deram resposta em tempo em que elas faziam sentido às muitas e enormes dificuldades que o setor enfrentou. E, portanto, se o propósito era de facto de contribuir para o desenvolvimento de projetos artísticos, da criação e programação em todas as áreas, o atraso na sua efetivação parece-nos que coloca em causa também a sua própria natureza e a intenção que não deixamos de reconhecer. Já aqui foi abordado, quer pela senhora deputada, quer pelo senhor ministro, portanto, a divisão e as entidades que tutelam e que fizeram aqui a gestão da atribuição deste apoio e estas medidas e estas mesmas entidades públicas responsáveis pela gestão das candidaturas relegam algumas questões de pagamento, como também referiu, para questões de natureza administrativa. O que, com toda a franqueza, e pese embora também as explicações dadas, não se compreende. Muito menos a ausência de informação detalhada, de regras de acesso ao programa pouco explícitas quanto ao regulamento, na lentidão na resposta às dúvidas dos beneficiários, lapsos na plataforma, dúvidas fiscais, os atrasos já referidos e temos até notícia de divergências também no IRS das pessoas singulares beneficiárias deste legítimo apoio. Enfim, eu creio que todos nós temos presentes e que olhamos para este programa, que a senhora Diretora-Geral do GEPAC também reconheceu que o resultado não foi o pretendido ao tempo e, portanto, até para o futuro é preciso reconhecer essa situação e o senhor Ministro também sobre esta mesma matéria teve a oportunidade de se pronunciar também em sede do Orçamento de Estado e, portanto, parece-nos que, apesar da percentagem parecer pouca, ela será sempre muita e, na verdade, a nossa obrigação é que nem que exista um único projeto em atraso, a nossa obrigação também é olhar para essa situação.
Permita-me que, de alguma forma, e o Sr. Ministro fez também já o balanço relativamente a este programa, uma terceira questão que se prende com uma outra vertente, digamos assim, do programa Garantir Cultura, que tem a ver com o concurso para os museus. E que é um programa de apoio a museus, na rede portuguesa de museus, aberto em março de 2021, com uma dotação global de 1 milhão de euros, mas no respectivo aviso consta, e passo a citar, que o mesmo é feito no âmbito do programa Garantir Cultura e, por isso, naturalmente, a referência também a esta situação. E que, como é também dito no aviso concursal, que é feito, portanto, no âmbito do programa Garantir Cultura, vocacionado para a mitigação dos impactos da crise pandémica e que foi prevista a abertura do novo concurso no âmbito do programa Pro Museus. E, portanto, relativamente a esta matéria, e considerando que o Sr. Ministro, de alguma forma, percorreu também qual o balanço relativamente ao programa Garantir Cultura, pergunto-lhe relativamente a este programa Pro Museus, se do montante de 1 milhão de euros atribuído ao programa Pro Museus, se inclui na dotação dos 53 milhões de euros do programa Garantir Cultura, e se das 101 candidaturas apresentadas ao Pro Museus 2021, por 66 museus, temos o conhecimento de que foram aprovados apoios financeiros para 59 candidaturas. Se o número total de projetos aprovados no âmbito do programa Garantir Cultura engloba também estes 59 projetos ou não, porque de alguma forma também nos deparamos com esta situação. Muito obrigada, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sra. Deputada Cristiana Ferreira. Tem a palavra para responder o Sr. Ministro da Cultura. Muito obrigado, Sra. Deputada Cristiana Ferreira. Voltando ao tema Garantir Cultura, ainda antes, eu repito, eu acompanho isso, quer dizer, e percebo aquilo que é a situação vivida por cada um dos projetos e das pessoas envolvidas nos projetos que têm atrasos. Não podemos deixar de o fazer. Como eu disse há pouco, para essas pessoas a percentagem de atraso é de 100%. No entanto, não nos podemos esquecer que aí, ao contrário do que a senhora deputada disse, e peço desculpa por o dizer com clareza, o diagnóstico que faz não corresponde à realidade, porque este foi um programa que abriu em março de 21, portanto há pouco mais de um ano, e que tem uma dotação, volto a repetir, de 21,8 milhões de euros, aliás teve um grande reforço na dotação, inicialmente eram apenas 12 milhões de euros, e neste momento estão totalmente executados 16,2 milhões de euros. Portanto, a ideia de que isto foi lançado, mas demorou a chegar aos beneficiários para compensar as perdas de rendimento associadas à pandemia e, de facto, a suspensão quase total da atividade para muitas destas pessoas e organizações, não é verdade, o dinheiro já chegou. E eu repito, já chegou, temos 2,7% do total dos projetos que ainda não recebeu o dinheiro, mas já deveria ter recebido, por ter pequenos atrasos. Isso corresponde a 386 mil euros. Estamos a falar de um atraso, e repito, não estamos a falar de atrasos de muitos meses, são atrasos que se ultrapassou os 30 dias obrigatórios e que o esforço que tem sido feito pelo GEPAC, isso tem sido conseguido, eu repito, há uns meses. Os projetos atrasados tinham atrasos mais significativos, neste momento são prazos muito curtos, estamos a falar de 386 mil euros num total de 21 milhões. Portanto, essa é a situação e acho que temos de ter isso presente, porque, na verdade, até contrasta com muitas dificuldades que temos em fazer os apoios chegar às pessoas com rapidez e celeridade no momento em que eles são necessários, que foi o momento da pandemia e que todos desejamos que não se repita esta necessidade de desenvolver e desenhar um programa que é excepcional, que teve um contexto muito particular. Portanto, essa é a primeira nota que queria deixar. A senhora deputada colocou aqui um conjunto de questões
em relação ao Promuseus, que não está associado ao Garanticultura. Quer dizer, o Garanticultura é este programa específico e o Promuseus é uma outra coisa. Como deve calcular, não tenho aqui de cor os dados da execução do Promuseus, mas sei que houve um concurso de cerca de 1 milhão de euros, se não estou em erro, em 2021, foi pago e foram apoiados os museus que se candidataram. Eu, aliás, ainda há semanas fui inaugurar, aliás, convido-vos, porque aqui em Lisboa é fácil, uma oportunidade de irem ao Museu da Fundação Arpades Enes Vieira da Silva, que ainda para mais é muito próximo do Parlamento, que tem uma sala nova, interativa, com uma experiência imersiva, visual e sonora, aliás, com música do Rodrigo Leão. Convido-vos mesmo, já que me dão essa oportunidade de fazer aqui alguma publicidade aos nossos museus e uma fundação em que o Estado participa, que resulta do Promuseus, ou seja, não só foram apoiados, como já há projetos que, de facto, materializados. Agora, tenho toda a disponibilidade para enviar dados sobre o conjunto dos apoios concedidos no contexto do Promuseus. Isso não tem a ver com o programa Garanticultura, mas, de facto, não tenho aqui esses dados comigo, mas o que lhe posso dizer é que as candidaturas que existiram foram apoiadas e muitas delas já estão, aliás, concretizadas e podem, aliás, verificar com os vossos próprios olhos aqui pouco mais de 1 quilómetro na Fundação Arpades Enes Vieira da Silva, uma nova sala que só existe por causa do Promuseus e, aliás, num modelo bastante virtuoso, porque é o Promuseus e também apoios de mecenas privados, que é outra coisa que nós devemos também valorizar naquilo que tem a ver com a nossa rede de museus. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Só para esclarecer que nós devemos nos manter dentro daquilo que é o âmbito do requerimento do PCP para esta audição, que é o Programa Garantir Cultura, e o Sr. Ministro está liberto de responder a outras questões que lhe façam fora deste âmbito, mas nós agradecemos muito a explicação que nos deu e até a sugestão de visita. Vamos continuar a nossa audição. Tem agora a palavra do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Maria João Castro. Obrigada, Sr. Presidente. Tanto cumprimento as senhoras e os senhores deputados e tanto cumprimento especialmente o Sr. Ministro da Cultura, a quem agradeço a sua presença, tanto requerida pelo PCP e que foi, aliás, votada por unanimidade. No nosso entendimento, é do interesse público que se possa ouvir o senhor Ministro. E foi mesmo bastante importante porque ficou claro que este requerimento se baseia em informações que não são, de facto, portanto, corretas, quando se afirma que os problemas mantêm-se e adensam-se. Ora, os números dados aqui pelo Sr. Ministro mostram exatamente, portanto, o contrário. Há um esforço enorme e nós estamos a caminhar para a resolução muito rápida de alguns problemas que houve e eu irei falar deles. Aliás, ficou a ideia, quando o PCP pede uma espécie de Garantir Cultura 2, que o que está aqui em causa é, de facto, portanto, defesa de uma política cultural sem regras de, portanto, concursos, em que se, tanto defende um apoio a tudo e a todos a 100%. Mas vamos então para o Garantir Cultura, que foi um programa excepcional, de natureza excepcional, numa situação excepcional de catástrofe pandémica, como foi aqui, portanto, referido, e em que, por razões óbvias, porque as atividades, portanto, culturais e artísticas implicam a presença de públicos, elas foram, de facto, as primeiras a fechar e as últimas a abrir. E se juntarmos ainda a isto as especificidades que o setor tem, da intermitência, de trabalhadores, de facto, muitos deles, portanto, precários, a situação foi muitíssimo, portanto, difícil. E o anterior, portanto, governo lançou, é importante dizer isto, várias medidas
setoriais, que eu não vou aqui, de facto, elencar porque não tenho tempo, mas que deram apoio às mais diversas atividades culturais, e lançou também, portanto, medidas em outros setores, como trabalho, segurança social. E eu relembro aqui a linha de, portanto, emergência do Programa de Estabilização Económica e, portanto, Social. E os artistas puderam, de facto, digamos, pedir apoio a todos estes, portanto, programas e ajudas. Ora, o Garantir, portanto, Cultura foi um deles. Foi um programa muitíssimo generoso, estamos a falar de 53 milhões para a retoma da atividade artística e, portanto, cultural. Foi um apoio a fundo perdido, sem concurso, para apoiar projetos de criação e programação nas diferentes áreas. Foi também, é verdade, um programa muito complexo e bastante exigente. Aliás, como foi dito aqui, ele teve 2 subprogramas, um para as empresas, para as micro, pequenas e médias empresas deste setor, com fundos europeus, através do programa Compete 2020, e outro para as entidades artísticas, singulares e, tanto, coletivas, que tivessem atividade de, portanto, natureza não comercial, e esse foi financiado pelo Fundo de Fomento, portanto, cultural e, portanto, gerido pelo GEPAC. E foi exatamente aqui que surgiram alguns problemas, porque estas entidades têm organizações distintas, têm regimes fiscais muitíssimo, portanto, diferentes, têm até um músculo, digamos, muitíssimo diferente entre elas e com as, portanto, empresas. E eu faço já aqui a primeira pergunta. Se já é possível ao, portanto, Ministério traçar um perfil, portanto, caracterizar estas entidades que foram apoiadas, porque eu creio que é muito importante para o futuro, para uma política cultural, para, de facto, ter um conhecimento do tecido, portanto, artístico. Depois, de facto, vamos às outras questões. Nós sabemos que as coisas correram bem com o pagamento da primeira tranche, a 50%, apesar de queixas de que a plataforma, portanto, bloqueou. De facto, imagino toda a gente a concorrer, digamos, ir ao mesmo tempo, deve ter, de facto, bloqueado. Apesar de queixas de que houve dificuldades de comunicar com, portanto, o GEPAC, que nem sempre os, digamos, telefonemas eram atendidos, de que não havia, muitas vezes, respostas a tempo, a verdade é que a primeira tranche foi toda paga. E, portanto, nós estamos a falar, como o Sr. Ministro disse, da segunda tranche. E aí houve, de facto, atrasos que nós vemos que foram poucos, mas para quem os teve, como disse, foram muitos, não é? Para quem está à espera disto, e todos nós, de facto, conhecemos algumas destas pessoas, isto foi uma grande angústia. Houve alguns atrasos que foram, aliás, aqui, portanto, reconhecidos pela senhora diretora do, portanto, GEPAC, quando esteve presente aqui no dia 6 de outubro de 2021. Exatamente porque o Sr. Ministro disse, e a senhora diretora referiu tanto também, é que esta pressão não foi feita apenas sobre os artistas, foi feita sobre todos os serviços públicos. A administração pública teve que assegurar a atividade em situação de, portanto, catástrofe. E, portanto, eu posso-me guardar, não sei se me dá mais um bocadinho. Dou-lhe um bocadinho para fazer a pergunta. E vou-lhe... Pronto. E, portanto, é verdade que houve erros sobretudo em termos de enquadramento fiscal, que só foram, digamos, conhecidos a meio deste portanto, processo. Alguns foram, portanto, resolvidos, como o IVA, os recibos verdes, mas eu queria fazer esta questão. Houve queixas de dupla tributação. E eu queria saber se, de facto, a alta autoridade a autoridade tributária já
portanto, resolveu estas situações que não faziam, portanto, sentido de dupla tributação. Guardo-me depois para a segunda ronda. Muito obrigado, Sra. Deputada Maria João Castro. Tem a palavra, talvez usando menos tempo que a Sra. Deputada do Partido Socialista, o Sr. Ministro da Cultura, para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Maria João Castro, eu gostava mesmo de conseguir responder aos pontos todos que enunciou, que, a meu ver, são, na verdade, 4. Primeiro, queria aqui afirmar e reafirmar um princípio que me parece importante que haja um consenso alargado em torno dele, que é a vantagem e o benefício para o setor termos procedimentos concursais na atribuição dos apoios, que sejam ao mesmo tempo claros, transparentes e previsíveis. E, portanto, percebermos que programas desta natureza, como o Garantir Cultura, são programas excepcionais para contextos excepcionais. E aquilo que deve ser o foco do financiamento do setor deve ser concursal e com procedimentos previsíveis, estabilizados no tempo e institucionalizados. Este programa teve apoios a fundo perdido e, eu repito, com condições de elegibilidade muito liberais, e é também por isso que eu julgo que é fundamental que haja aqui um enorme rigor na análise daquilo que foi a despesa efetivamente feita, e acho que é um bom princípio que todos devemos preservar e sustentar, que é que isto aconteça quando falamos de gestão de recursos públicos. Sobre isso, ainda 2 notas, uma primeira, aliás, sobre a plataforma, porque já aqui foi referida e há pouco também, um dos motivos do atraso foi também resolvido por uma substituição da plataforma, e, portanto, desde fevereiro, sensivelmente, temos uma plataforma diferente, mas eu repito, estamos a falar de um gabinete que é um gabinete vocacionado para o estudo, para a perspectiva e planeamento, que esteve a gerir um programa de incentivos e de apoios. E como podem perceber, não é fácil para uma estrutura desta natureza readaptar-se, e faz parte de todas as transformações e adaptações que todos nós tivemos de viver durante o período da pandemia. Já agora, a propósito ainda do GEPAC, o GEPAC é um dos organismos que teve o seu quadro de recursos humanos reforçado. Tinha cerca de 40 e poucos funcionários, tem mais 10 no último ano. Portanto, além do mais, este esforço adicional correspondeu também a um reforço dos recursos humanos. Dados sobre a caracterização. Também gostava aqui de dar conta, porque acho que isso também é uma boa prática que quero levar a sério nestas minhas funções, de divulgação da informação sobre os instrumentos e as medidas, porque acho que isso também torna o debate, desde logo o debate entre nós, mais interessante, relevante e produtivo. Portanto, até ao final do mês nós publicaremos os dados, não da execução, porque isso não parece que seja o mais relevante para esse debate, mas sim os dados de caracterização de quem foram efetivamente os beneficiários deste programa, do ponto de vista da sua distribuição geográfica, do tipo de atividades e do tipo de figura que se candidatou. Mas posso já adiantar que são dados, apesar de tudo, preliminares, e eles serão conhecidos e tornados públicos no final do mês. Nós tivemos aqui uma grande incidência nas pessoas coletivas e nas pessoas singulares. Portanto, dos 1.095 projetos, 581 foram de pessoas coletivas, 431 pessoas singulares, ainda 83 de grupos informais. Como sabem, havia esta possibilidade de grupos informais acederem a estes apoios. Um outro dado que me parece relevante e também deve ser motivo de reflexão depois, quando olhamos de forma mais fina, tem a ver com a distribuição no território. Por NUTS 2, nós temos claramente a área metropolitana de Lisboa e o Norte a liderarem, a área metropolitana de Lisboa com 454 projetos, o Norte com 305, depois o Centro com 241, o Alentejo e o Algarve com muito menos. Mas quando olhamos para distritos, há um conjunto de distritos, nomeadamente no interior norte, com muito poucas candidaturas. E reparem, estamos a falar de um programa que, na verdade, todas as entidades se podiam candidatar. Portanto, isto revela que mesmo quando há oferta de instrumentos de política pública para
o setor. Há regiões onde a procura é muito escassa. Eu julgo que isso é um motivo de reflexão para todos. Como é que resolvemos esse problema? Gostava depois de dizer qualquer coisa sobre esta matéria. Quando olhamos para as tipologias, as artes performativas lideram claramente, portanto 731 dos 1095 projetos são das artes performativas, depois segue-se o cruzamento disciplinar a grande distância, 216, e as artes visuais com 72, todos os outros com menos incidência. Eu gostava de dizer qualquer coisa sobre o futuro, mas de novo vou guardar isso para uma oportunidade futura, mas ainda hoje, mas queria só dizer sobre a autoridade tributária. A indicação que tenho é que essas questões estão resolvidas, mas felizmente para o próprio, mas eu diria também para o país, o Ministro da Cultura não tutela a autoridade tributária, portanto não vou responder em nome do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, mas tenho a certeza que informar-me-ei mais em concreto sobre essa matéria, mas aquilo que tenho novamente como indicação é que os problemas fiscais que se colocavam e que eram um dos motivos de queixa têm sido resolvidos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos dar a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Galveias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Excelentíssimo Sr. Ministro, Senhoras e Senhores Deputados, é incontestável que a crise pandémica que trouxe ao país vários impactos negativos de forma abrangente a todos os setores da sociedade. Mas é também verdade que existe um setor histórico, estruturalmente fragilizado e que é caracterizado pela ampla precariedade. Obviamente poderíamos estar a falar de todos os setores em Portugal, pois de facto a precariedade é transversal a vários setores no país. Infelizmente é o resultado de décadas de socialismo, mas falo especificamente do setor da cultura. Este setor esteve absolutamente paralisado face aos planos de contingência de resposta à pandemia. Trata-se de um setor que praticamente fechou as portas com a declaração do estado de emergência em março de 2020 e foi um dos últimos a retomar a sua atividade. Um setor já extremamente fragilizado e que a pandemia veio ainda agravar mais. Temos de ter em conta, e segundo um estudo encomendado pela GESAC, que as indústrias culturais e criativas, a ICC, representaram em 2019 4,4% do produto interno bruto da União Europeia, o que significa cerca de 643 mil milhões de euros de receitas e 253 mil milhões de euros em valor acrescentado. No final do ano 2020, as ICC somavam perdas na casa dos 30% em relação a 2019, os setores da música e artes cênicas a terem perdas entre os 70% e os 90%. É muito importante potenciar a economia criativa e salvaguardar o seu crescimento a longo prazo, tal como promover as indústrias culturais e criativas. Mas observando o setor cultural em Portugal, é evidente que os apoios criativos foram poucos e não chegaram a todos os profissionais. Sabemos que a precariedade laboral no setor da cultura é bastante elevada, o que levou muitos profissionais a passar por grandes dificuldades durante a crise pandémica, mas também neste momento, pois os apoios não foram suficientes. Embora se tenha verificado um suposto esforço por parte do Governo, a verdade é que as medidas anunciadas, para além de serem manifestamente insuficientes, não responderam às necessidades imediatas do setor. A cultura é o terceiro maior empregador da Europa depois da hotelaria e da restauração. O Sr. Ministro esteve nesta casa há cerca de 2 meses a discutir o Orçamento de Estado e afirmou que o programa Garantir Cultura teve 1.545 candidaturas, sendo que a primeira tranche foi paga na sua totalidade, mas que a segunda apenas tinha sido pagos 580 projetos. Nós podemos achar que, pronto, faltam poucos, faltam alguns milhões, ao fim e ao cabo é uma percentagem mínima, mas este setor é um setor que sempre viveu com dificuldades e, mais do que nunca, vive com grandes dificuldades e em grande precariedade. E quando se diz que faltam poucos projetos ou que
é só meia dúzia que falta, é só meia dúzia de milhões. Essa meia dúzia de milhões correspondem a pessoas que estão extremamente necessitadas. E estes atrasos, embora institucionalmente sejam compreensíveis, o facto é que as pessoas não os compreendem. Entretanto, gostaria de perguntar ao Sr. Ministro se pensa em criar algum mecanismo de monitorização dos apoios pedidos e atribuídos, já respondeu que sim, porque de facto na persecução do combate à corrupção e no sentido de criar confiança, pensamos que seria muito importante implementar um mecanismo que transmita a transparência de todo este processo. Porque aquilo que se observa, para além de ser insuficiente, não passa a confiança necessária e que importa primar pela transparência. E para terminar, não poderia deixar de vincar, já sei que será polémico, mas não poderia deixar de vincar que a tauromaquia faz parte do setor da cultura. Também atravessou e atravessa uma fase muito difícil, faz parte da nossa tradição, é uma arte performativa e foi mais uma vez deixada de parte. E isto será, logicamente, uma forma de discriminação. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias. Tem a palavra para responder o Sr. Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias. Vou tentar organizar-me na resposta à sua intervenção. E, aliás, aproveitando a oportunidade, então, para falar também um pouco de futuro, eu vou ter de repetir o que aqui já disse, porque, porventura, o Sr. Deputado não ouviu ou não estava atento. 1095 projetos, primeira tranche paga a totalidade, segunda tranche, neste momento, há um atraso, se nós quisermos ser bastante liberais no entendimento de atraso, relativamente a 30 projetos, e digo isto porque uma parte desses, as razões são imputáveis aos próprios projetos, e o atraso, na verdade, está circunscrito a 8 casos que são imputáveis ao GEPAC. E mesmo nesses casos ultrapassou-se em pouco os 30 dias. Portanto, é muito difícil fazermos um diagnóstico de que há aqui um padrão de incumprimento nesta matéria em concreto. Eu repito, não existe, e isso em si suscita uma reflexão sobre o trabalho que foi feito pelo GEPAC, e portanto há 16 milhões de euros que já chegaram às entidades, e portanto não é milhões nem dezenas de milhões, na verdade, no total estão em atraso de semanas 386 mil euros, e eu repito, acho que isto não deve aliviar nem diminuir o esforço das entidades, de quem é responsável pela gestão do programa, mas são estes os números. Eu partilho naturalmente o diagnóstico, também aqui já o disse, por um lado sobre o problema estrutural do setor, que tem de facto idiosincrasias do ponto de vista da sua sustentabilidade na relação com o mercado de trabalho, na relação com os mecanismos de proteção social, e isso é uma marca estrutural e que tem de ser respondida. E eu alimento expectativas em relação à capacidade do Estatuto dos Trabalhadores do Setor da Cultura para responder a algumas dessas fragilidades estruturais. Isto implica também uma mobilização do próprio setor e dos agentes do setor. Isso escapa aqui à matéria desta audição, mas isso teremos certamente muitas oportunidades de falar também em condições climatéricas melhores do que as que temos hoje, e portanto, mas que agora vão certamente melhorar. E depois há um lado conjuntural, e eu também já o disse há pouco, a pandemia tem um efeito profundo e marcante na pandemia, que eu tenderia a dizer que não é apenas um efeito conjuntural, ou seja, vai deixar cicatrizes. E a forma como nós somos capazes de sarar essas feridas para que as cicatrizes não sejam muito profundas é importante. E isso implica uma reflexão sobre o futuro.
eu já vou dizer, porque acho mesmo fundamental, a preservação e a consolidação e o caráter previsível da lógica concursal de apoios, com todo o rigor na análise dos procedimentos da despesa de facto efetivada, e eu acho que isso é também uma prioridade que todos devemos ter. Portanto, eu nunca olho para a burocracia como sendo uma palavra maldita ou algo de negativo, pelo contrário, a burocracia é aquilo que nos permite proteger o interesse público e defender a forma como os recursos públicos são despendidos e atribuídos, e portanto é isso que nos permite introduzir alguma racionalidade burocrática na ação do Estado, e portanto não acompanha essas leituras negativas, porque a alternativa à burocracia é a discricionariedade nos apoios e a ausência de controle na forma como as verbas públicas são distribuídas. O que nós temos de criar é mecanismos burocráticos ágeis, mas os mecanismos burocráticos em si não são um problema, pelo contrário, são um mecanismo protetor do interesse público. Mas queria dizer qualquer coisa sobre o futuro, porque, na verdade, o que os dados dão conta é que um programa desta natureza teve também algum efeito de revelação de um conjunto de organismos, entidades e grupos que normalmente não chegam aos apoios públicos no setor. E isso, ou seja, o Garantir Cultura foi muito importante no combate à pandemia, mas também, de certa forma, permitiu perceber e identificar necessidades estruturais no setor. Eu acho que há aqui uma área em relação à qual sou particularmente sensível e tem um lado também de presença no território que eu acho fundamental. Eu há pouco dava conta da distribuição por NUTS 2 e também adiantava que quando temos uma análise mais fina por distrito, percebemos que há distritos onde o número de entidades que apareceram neste programa, que é um programa cuja candidatura é muito mais fácil do que tudo o resto, foi mesmo muito diminuto. Há um distrito onde houve apenas uma candidatura no Garantir Cultura. E isso diz-nos qualquer coisa, por um lado, sobre a fraca densidade da oferta cultural no território, em alguns lugares no território, e a necessidade de apoiar, nomeadamente o associativismo cultural, formado pelas coletividades de cultura e de recreio, que fogem à malha daquilo que são os apoios sustentados às entidades profissionais e que acho que merecem aqui uma reflexão sobre a forma de as proteger e apoiar, porque elas correspondem também a uma dimensão da cultura popular que é muito importante e que deve ser apoiada, preservada, porque ajuda a construir a nossa identidade nacional. Estou a falar de bandas filarmónicas, de ranchos folclóricos que foram apoiados como nunca no Garantir Cultura. E, a meu ver, isso não tem a ver apenas e só com a pandemia, tem a ver com o facto de estarem descobertos e poderem ter aqui outro tipo de cobertura, e, portanto, eu acho que isso é importante. Também dou conta de que a declaração anual da DG Artes, que foi tornada pública há relativamente pouco tempo, prevê abrir este ano uma dotação de €1 milhão para o programa de apoio em parceria no âmbito da coesão territorial, precisamente para as zonas com menor índice cultural. E eu gostava muito que isso fosse uma dinâmica que se estabilizasse, porque acho que é importante. Nós precisamos de continuar a apostar nos concursos dos apoios sustentados, reforçando as dotações. Isso tem acontecido de forma sistemática ao longo dos últimos anos. É insuficiente? É, mas é também fundamental. E é fundamental que saibamos reconhecer sempre o caminho que foi percorrido. Mas precisamos de perceber que há outras formas de introduzir recursos no sistema, e essa introdução de recursos no sistema por outras formas tem um efeito virtuoso sobre a própria estrutura. Estou a pensar nos acordos em parceria temáticos, e falei-vos deste, mas eu gostava que nos próximos anos existissem outros, e estamos a trabalhar nesse sentido, mas também muito importante, aquilo que aliás vai ser assinado para a semana, a rede de teatros e cineteatros, que no fundo tem aqui um outro mecanismo de injeção de recursos no sistema, em que aquilo que é apoiado pelo Ministério da Cultura tem de ser necessariamente apoiado em igual medida pelas câmaras municipais. E isso é muito importante, porque mobiliza outros atores, mobiliza o território, cria a possibilidade de programação em rede, que são lacunas estruturais que, de certa forma, a pandemia pôs a nu. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP. Obrigada. Não sei, a Iniciativa Liberal estava a contar, mas a Iniciativa Liberal não está. A Iniciativa Liberal não está.
Ótimo. Quer dizer, ótimo poder intervir. Fugi a boca para a verdade. Peço desculpa, os serviços estão aqui a dizer que o PCP fecha a ronda. Eu pensei que nós agora fazíamos a ronda pela ordem. Eu estava surpreendida com a rapidez, de facto. Mas, então, peço desculpa. Não quero retirar a palavra a ninguém, muito menos ao líder parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados e o Sr. Ministro. Agradeço as informações que nos trouxe. E há uma certa vantagem de falar depois de um conjunto alargado de perguntas que já foram sendo respondidas pelo Sr. Ministro. Eu percebo algumas das afirmações que fez nesta fase, mas tenho dificuldade em acompanhá-las com uma avaliação geral sobre a qualidade de cumprimento de calendário do Programa Garantir Cultura. Porque mesmo o Sr. Ministro reconheceu que houve diversos atrasos ao longo do tempo, que foi necessária uma mudança de uma plataforma, porque era um dos fatores de atraso, e que, quando nós falamos deste tipo de apoios, são apoios emergenciais, num contexto muito difícil de quase cessação completa de atividade, se não mesmo cessação completa de atividade para vários atores. Quando nós falamos que um projeto não é normalmente uma pessoa individual, mas sim um conjunto de pessoas e por isso tem um impacto alargado o seu atraso. Quando nós falamos num ano em que o preço de bens essenciais para estes espetáculos, por exemplo, como o preço dos combustíveis ou da eletricidade, o preço de materiais também utilizados, estes atrasos tiveram um impacto real e inequívoco na consequência negativa que levaram à vida das pessoas que deveriam ser beneficiadas com o Garantir Cultura. Que o Sr. Ministro diga, bem, mas agora as coisas estão melhores que no passado, ficamos satisfeitos, porque valeu a pena alguma pressão que foi feita também do ponto de vista parlamentar, também pelo Bloco de Esquerda, mas não pode ignorar o anterior ao presente. E o anterior ao presente foi, de facto, um espaço estrutural de atraso. Que o Sr. Ministro diga, bem, mas tivemos também momentos extraordinários na administração pública, isso levou a que até a forma fosse uma forma muito mais liberal de promover este tipo de apoios. Não discordo disso. Agora, de facto, houve um conjunto alargadíssimo de atrasos que prejudicaram e muito a vida destes e destas profissionais. Segundo aspecto, as consequências desses atrasos também se medem pela indisponibilidade de profissionais no presente. Um dos problemas da retoma da atividade e um dos motivos para cancelamento de espetáculos tem a ver também com falta de profissionais. Os técnicos de som, técnicos de luz, etc. Porquê? Porque há falta de expectativa de futuro e, no fundo, há falta também de um rendimento para fazer face ao seu dia-a-dia, tiveram que encontrar outras soluções. E nós sabemos que acontece na cultura, acontece noutras áreas, que a partir do momento em que as pessoas mudam a sua atividade para o desenrascar de um qualquer momento, às vezes há mudanças que não têm nenhum passo atrás. E isso está a resultar também em problemas para a retoma do setor. Não é só motivos económicos, não é só motivos de procura, do que se está a ver até esses nem são os motivos principais, há problemas da falta de profissionais. E um dos aspectos que este programa e programas deste tipo deveriam salvaguardar é essa garantia, é a manutenção do conhecimento e da capacidade instalada. E desse ponto de vista, eu acho que podemos concluir que este programa poderia ter sido melhor do que foi. E eu acho que esse é o primeiro aspecto. Depois o Sr. Ministro diz, bem, mas aqui só 30 projetos que ultrapassaram os 30 dias e desses são 8 apenas responsabilidade do GEPAR. Na verdade, os dados que nós temos, não discordando da estatística que o Sr. Ministro apresentou, eu tenho como sério nesse ponto de vista, discordo é da explicação que dá a estes atrasos. Muitos dos relatos que nós recebemos é de pessoas que tentaram esclarecer os seus processos junto das entidades públicas, não apenas do GEPAR, mas junto das entidades públicas, e tiveram dificuldades em fazer esses esclarecimentos.
E isso é mais uma vez um problema, que se nós formos a algumas das entidades beneficiadas neste programa, tinham que garantir, por exemplo, os pagamentos à Segurança Social e à Autoridade Tributária, previamente a receber o pagamento do valor do programa, do Sr. Ministro. Bem, mas nós temos que garantir um conjunto quer de transparência, quer de fiscalização destes pacotes de apoio. De acordo. O problema é que nós depois não podemos ter como consequência que a culpa é das pessoas. Não é necessariamente das pessoas desse ponto de vista. E há aqui exemplos que nós recebemos que demonstram que não é a culpa exatamente das pessoas. E mais, o Sr. Ministro diz, bem, mas há 130 projetos, mas 130 projetos não são novamente 130 pessoas. Podem ser milhares de pessoas, não conheço em concreto, mas podem ser milhares de pessoas nessa matéria. E há algumas entidades empresariais que referem que não receberam a segunda tranche, mas vão receber a segunda tranche em duas prestações. E não receberam sequer a primeira prestação da segunda tranche. O Sr. Ministro dirá, bem, mas isso não é parte do Ministério da Cultura, das entidades públicas a que o Sr. Ministro tem a tutela. Mas, na verdade, é o Sr. Ministro que dá a cara por um programa e, por isso, é o Sr. Ministro do rosto também das ineficiências que possam existir nesse contexto, mesmo em entidades que não são da sua tutela, e é sobre isso que lhe queria colocar também. Uma última pergunta, que é uma pergunta dupla. O Sr. Ministro deu a entender, na verdade não o disse, mas deu a entender que haveria disponibilidade do Governo para poder atender a algumas dificuldades processuais nestes processos que estão pendentes. Algum documento que entrou fora de prazo, a revisitação, no fundo a facilitação para tornar mais humano e menos matemático, menos burocrático ou administrativo o processo. Eu gostava de perceber o que é que isso é no concreto, se há ou não projetos que estão dependentes da sua tramitação dessa flexibilidade e qual o seu alcance. Segundo aspecto, se, tendo em conta as dificuldades atualmente existentes e tendo em conta que, apesar de haver alguma reforma no setor da cultura, ela não é uniforme nem nas áreas de atividade, nem no tipo de empresas ou de entidades que estão ligadas a essa retoma, nem no território, como o Sr. Ministro já disse, há uma desigualdade grande na atribuição de fundo, mas também há uma desigualdade grande no desenvolvimento dessa retoma no território, perguntar-lhe se equaciona um novo programa deste género, um programa diferente, para poder ajudar a essa retoma no ano de 2023. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pedro Filipe Soares tem a palavra para responder o Sr. Ministro da Cultura. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Eu fico, desde logo, contente com o reconhecimento que a questão está no essencial resolvida, não é? E que os atrasos que existiram foram ultrapassados. Porque, apesar de tudo, estamos a falar de um programa que se iniciou em março de 21. E, portanto, o arco temporal para termos tido atrasos e, entretanto, recuperação é curto. É curto. E ninguém nega, a Sra. Diretora-Geral esteve aqui, não o negou, eu próprio já é a segunda vez que falo sobre este assunto aqui na Assembleia da República, não nego que há atrasos. Mas também o que gosto é de identificar os grandes passos que foram dados. E dá-se o caso, nesta matéria em concreto, houve de facto aqui uma grande mudança que todos reconhecemos, de tal forma que, reparem, este requerimento do Partido Comunista Português e agora a intervenção do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares e o Bloco de Esquerda tinha feito um requerimento com uma natureza semelhante para ouvir a Sra. Diretora-Geral do GEPAC, mas os problemas mantêm-se e adensam-se. Afinal, os problemas não se mantêm nem se adensam. De tal forma que, neste paradoxo, eu venho aqui para falar de atrasos e saio daqui com pedidos de alargamento de prazos. Ora, o alargamento de prazos é no interesse dos beneficiários. Portanto, estão a dizer que são os beneficiários que precisam de mais tempo para apresentar os documentos e que, afinal, não é a administração pública e o GEPAC que se está a atrasar. E, portanto, eu, em relação a isso, acho paradoxal, mas dou conta de que o GEPAC está disponível para ter aqui uma gestão mais flexível dos prazos. E, portanto, nós passamos, e eu acho que isso é muito bom, passamos de um problema de incumprimento dos prazos do lado do GEPAC e saímos daqui com um pedido do PCP e do Bloco de Esquerda para alargarmos os prazos para a entrega da parte dos beneficiários da documentação em falta. E, portanto, é a leitura que eu faço e para aliás, o citar, eu não ignoro nunca o anterior ao presente.
Mas a verdade é que o presente é este e o passado era outro, e portanto houve aqui uma transformação profunda. Quanto a ter os pagamentos em dia à Segurança Social e ao Fisco, eu acho que temos todos de fazer aqui uma pedagogia precisamente neste sentido. Eu tenho-me apercebido que, para além da discussão muito importante, e de facto que é uma discussão em torno de uma medida muito inovadora, em contratendência com o que se passa nos regimes de segurança social, quer em Portugal, quer no conjunto da Europa, que é o Estatuto, há mesmo um enorme esforço de pedagogia a fazer junto do setor sobre o enquadramento no âmbito da segurança social no setor. E isso é a melhor forma de proteger os profissionais do setor. É mesmo a melhor forma. É a pedagogia em torno das responsabilidades contributivas e dos benefícios associados às responsabilidades contributivas. Porque nós, felizmente, em Portugal, temos o primado do seguro social no nosso sistema de proteção social. É uma solução virtuosa com 100 anos em todo o mundo industrializado e democrático e desenvolvido. E é preciso que todos partilhem as vantagens da lógica do seguro social. Portanto, não podemos, de forma alguma, criar ou dar sinais de que o dinheiro é recebido e depois é que as responsabilidades contributivas a seguir é que são asseguradas. E, portanto, eu isso não acompanho. Fico sempre, aliás, um bocado até perplexo como é que partidos de esquerda têm esta relação tão distante com o seguro social e a lógica contributiva na proteção social, porque acho que isso é um mau princípio e é penalizador dos trabalhadores. São os principais afetados se passamos a ter uma relação com as responsabilidades contributivas desta natureza. Disse duas coisas muito importantes que eu queria sublinhar. Por um lado, e que tem a ver com a retoma, uma que tem mais a ver com a retoma do setor, outra parcialmente, que é a questão dos trabalhadores. Neste momento temos um problema de dificuldades de trabalhadores em algumas áreas do setor da cultura. Isso é mesmo uma questão. Houve muita gente que abandonou o setor e, portanto, eu diria que há aqui um exercício de trazer de volta alguns profissionais, nomeadamente em algumas profissões técnicas ligadas ao setor, onde há enorme carência, aliás, também em domínios onde há uma enorme procura agora. Técnicos de som, etc. Portanto, há carência e procura. E, portanto, há aqui claramente um desajuste. Temos de trazer, certamente, alguns de volta que, entretanto, se afastaram do setor, que se reconverteram, que estão a trabalhar noutras áreas, mas temos de fazer aqui um esforço formativo, porque eu não tenho dúvidas nenhumas, até para ter aqui uma perspectiva mais otimista, não tenho dúvidas nenhumas que algumas profissões neste setor vão ser profissões com enorme procura no futuro. Tudo o que tem a ver com o audiovisual, etc. Quer dizer, há uma enorme procura e dificuldade do mercado em responder. Isso coloca questões. Finalmente, o outro ponto que tem a ver com o futuro, não é? Eu repito, nós devemos colocar o nosso foco e a nossa prioridade na lógica concursal, com regras previsíveis, partilhadas, distantes das decisões do poder político. Acho que é isso a forma de proteger o setor. A ideia de generalizar os apoios indiscriminadamente e tornando todos os artistas dependentes do Estado, acho que é péssimo. Uma espécie de cultura do Estado tutelada e dependente que não acho que tenha nenhuma vantagem para ninguém, mas devemos manter as regras concursais claras, transparentes, previsíveis, mas devemos perceber também, e isso é a leitura que faço dos dados do Garantir Cultura, que há de facto aqui aspectos e domínios que precisam de ser sustentados de uma outra forma. E em relação a isso, e sublinho tudo aquilo que tem a ver com a cultura popular, que no fundo esteve sempre fora da malha dos apoios às estruturas profissionais, e aí eu acho que há margem para encontrarmos uma solução, da mesma forma que acho que devemos desenvolver mais os acordos em parceria temáticos, porque são formas de trazer para o sistema entidades que habitualmente estão afastadas e que depois se traduzem numa questão que tem a ver com a democratização no acesso à cultura, no conjunto do território, que de facto é uma das fragilidades do setor e uma fragilidade, diria, estrutural do país. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Tem então agora a palavra para encerrar esta primeira ronda a Sra. Deputada Alma Rivera, do Partido Comunista Português. Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de dirigir diretamente algumas questões ao Sr. Ministro, não posso deixar de dizer que nós ficamos genuinamente agradados com algumas das afirmações que aqui foram feitas. Desde logo que é útil e é necessário escrutinar os ministros, até porque isso não tem sido propriamente o critério adotado pelo Partido Socialista nesta legislatura, depois de que os trabalhadores da administração pública são poucos, estão sobrecarregados para o trabalho que têm, devem ser mais valorizados, e eu acho que isso não se compadece com aumentos de 0,9%, nem com as restrições à progressão na carreira, e, portanto, era bom que esse reconhecimento pelos trabalhadores que tutela depois também tivesse uma tradução efetiva, se é que me entende. Mas também, uma questão aqui que não nos satisfaz, porque é de facto também um elemento preocupante, que é de que a política cultural que tem sido seguida não tem permitido garantir mais harmonia de oferta cultural, de serviço público de cultura no país. E de que há, de facto, os números que aqui nos traz revelam isso de uma forma cristalina e, portanto, de facto, é importante que esse reconhecimento seja feito, sobretudo para que se tomem medidas para contrariar. Depois, dizer aqui uma coisa. O Sr. Ministro, quando fala no programa Garantir Cultura, vai optando por falar na sua globalidade ou falar do subprograma destinado às entidades e à parte transmenor, digamos assim. Mas o programa tem uma dotação orçamental que está ainda por executar. Portanto, há um global que ainda não está sequer esgotado. E, portanto, essa é uma questão que devíamos logo pôr à cabeça, o que é que se passa aqui, para que, de facto, não se chegue lá. Depois, relembrar que isto, quer dizer, foi um programa criado para 2021. Nós estamos em julho de 2022, portanto, tudo isto é anacrónico, não é? Já devíamos estar a discutir outro tipo de apoios. Porque o problema, o problema não é um problema do GEPAC, coitados, quer dizer, o problema não é de quem já está supercarregado para responder a processos e que, de facto, devia ter tido outro apoio. E o reforço, manifestamente, não é suficiente. Agora, isto é um problema que se passa também no que toca ao subprograma que não é pago ou que não é processado por esse gabinete e que é processado pelo turismo. E, portanto, há um problema genérico que é de falta de capacidade de execução daquilo que é, das expectativas que são criadas para quem estava dentro do âmbito deste apoio. Mas estas declarações que colocam a responsabilidade do lado dos artistas, das entidades, das empresas, são muito preocupantes, porque revelam que há aqui uma insensibilidade total para quem já teve, por exemplo, para fazer um disco, já teve que pagar técnicos, já teve que pagar músicos, já teve que adiantar um conjunto de despesas. Isso não é compatível com estar à espera ainda de 50%, porque enquanto o projeto não estiver concluído, não recebe. E, portanto, quando não tiver as despesas pagas, não recebe. Eu vou-lhe ler, por exemplo, um testemunho de empresas que estiveram 2 anos sem faturação, que nos dizem assim: para que o projeto seja fechado e a última tranche pedida, todos os pagamentos têm de estar feitos, incluindo os pagamentos e retenções na fonte IRS, cujos comprovativos nos são solicitados. Ou seja, as empresas sem dinheiro estão agora ainda pior, uma vez que fizeram um investimento, mas não conseguem receber o valor acordado, nem é dada nenhuma expectativa de datas. Pedem que o questionemos sobre isso, é o que estamos a fazer. E recordo-lhe que o argumento do rigor não colhe, porque eu recordo que o governo do Partido Socialista, nos primeiros meses de pandemia, disse disponibiliza-se o layoff, depois verifica-se. Agora, a questão é, sabendo nós quem é que aproveitou maioritariamente dos apoios do layoff, e isso já se sabe hoje, porque é que esses critérios do rigor e das exigências dos apoios públicos só se aplicam quando estamos a falar dos mais pequenos e estamos a falar de quem menos pode e quem tem menos liquidez para fazer face às dificuldades. E, portanto, não é um argumento que, a nosso ver, possa ser utilizado. Depois, para terminar, dizer que o Governo, o Sr. Ministro, de facto, respondeu há 15 dias
de uma forma até um bocadinho mais generosa do que aquilo que nos disse. Diz que já estavam pagos 11 milhões, percebemos hoje que é um arredondamento. Mas isso não avançou nada desde há 15 dias atrás. E, portanto, estamos a falar de prazos de 30 dias, 15 dias é muito tempo, é metade do prazo que tem para pagar. E, portanto, ficamos preocupados a perceber que, desde há 15 dias atrás até hoje, pouco ou nada avançou. Dizer também que o Sr. Ministro manifestou aqui disponibilidade para flexibilização, para se reconsiderar as questões relativas a prazos, ou disse que se podia pensar sobre isso. Concretamente, consegue assumir algum compromisso que faça com que saiamos daqui com alguma expectativa, com alguma esperança para quem está a passar dificuldades, nomeadamente ou dilatação de prazos ou a suspensão de parte da entrega de documentação para que se possa avançar com outros procedimentos e outras partes dos projetos que estão dependentes também da ajuda financeira, porque isto é uma pescadinha de rabo na boca, como se consegue compreender. E depois, perguntar uma vez mais que perspectivas? Vai haver outro apoio? Vai haver um novo programa que tenha em conta estas especificidades dos projetos em causa, que tenha em conta também a fragilidade do tecido em causa e que respondam efetivamente? Depois, a outra questão fica para a próxima ronda. A doutora deputada Alma Rivera já anunciou uma segunda ronda. Fica desde já essa declaração também para o futuro. Um futuro curto, mas para o futuro. O Sr. Ministro da Cultura tem a palavra para responder. Muito obrigado. Eu imagino que a segunda e a terceira ronda já seja sobre matérias do Ministro do Ambiente e da Educação, porque, aliás, já me colocou várias questões que não têm a ver nem com esta audição, nem comigo. Bem, primeiro, eu cá estou aqui... Aqui estou, já lhe digo porque é que eu estou a dizer isto. Aqui estou eu para ser escrutinado e estarei aqui as vezes que quiser. Eu recordo, houve requerimentos para vir a Diretora-Geral e está aqui o Ministro. E, portanto, cá estarei para ser escrutinado e para falar sobre este e todos os assuntos quando e como quiserem. Quanto ao argumento do rigor, bem, em relação a esta matéria, não colhe mesmo, e há uma coisa que eu queria aqui reafirmar, quer dizer, este Ministro da Cultura está aqui para defender os trabalhadores do Ministério da Cultura e os trabalhadores do setor da cultura. Esse é o propósito do Ministro da Cultura e essa é a sua missão e a sua função e é isso que eu farei. Eu recordo que o requerimento do Partido Comunista Português é sobre o programa do GEPAC. E, portanto, não, é sobre o programa do GEPAC. E agora, de repente, já está a falar sobre outros programas, dizendo que eu há 15 dias, eu não me recordo de há 15 dias ter falado sobre esta matéria, que eu há 15 dias disse o mesmo que disse agora. Não, eu estive aqui há um par de meses, está bem, há um par de meses, mas não falei de valores. E agora estou a dar-vos conta de que, neste momento, nós temos a totalidade da primeira tranche paga. Eu vou repetir, porque, quer dizer, eu não tenho outra forma de o fazer. A totalidade da primeira tranche, 10,9 milhões de euros, já foi paga. E, portanto, eu percebo e sou muito sensível às dificuldades de todos os setores e dos casos concretos, quer dizer, eu estou disponível para ser escrutinado e para estar aqui a conversar o tempo que for necessário, mas, quer dizer, não se pode transformar também as comissões numa espécie de balcão de reclamações particulares, porque nem sequer é possível responder às reclamações particulares. Mas o que eu queria dizer é que, na verdade, há cerca de 11 milhões que já estão do lado dos projetos, são 1.095 projetos, não são 1.095 pessoas. São milhares e milhares e milhares de pessoas que foram beneficiárias deste sistema. A cada projeto correspondem, naturalmente, muitas pessoas. E o dinheiro já foi recebido e há uma grande novidade em relação à
à última vez que eu falei aqui no Parlamento sobre a matéria, é que neste momento os atrasos têm sido recuperados, o dinheiro já está do lado dos beneficiários e quando não está, como os senhores deputados, aliás, fizeram questão de sublinhar ao pedir um alargamento dos prazos, é porque há necessidade de mais tempo das entidades para apresentar as faturas. E eu não compreendo qual é a alternativa aos pagamentos serem feitos perante faturas verificadas. Eu não sei se a senhora deputada já uma vez teve a experiência de analisar candidaturas de sistemas de incentivos e ver faturas, mas é que convém mesmo que isso seja feito. Porque, na verdade, é uma forma de proteger os recursos públicos. Nós não podemos, ao mesmo tempo, alimentar um discurso sobre os abusos. Não percebi o que disse. É válido para todos. Sim. Eu não tenho nenhum preconceito, nem tendo a fulanizar em empresas em particular. Acho que isso não... A SONAI, aliás, não, a SONAI é uma grande empresa portuguesa, com uma grande empregadora. Acho que, aliás, é o maior empregador privado do país. E, portanto, não vejo por que motivo devemos alimentar essa luta de uns contra os outros, que não é o que nos deve mover, nem sequer é mobilizador politicamente. E, portanto, o que eu acho importante é que haja capacidade de atribuir benefícios com rigor, escrutinando os apoios, verificando as faturas. É um trabalho penoso, burocrático, que tem e deve ser feito. Mas o requerimento do PCP é sobre o programa do GEPAC, mas eu não tenho problema nenhum em dizer qualquer coisa sobre o programa do Compete, que de novo escapa à minha tutela. É um programa que tinha um incentivo contratado de 29 milhões de euros, dos quais já foram pagos 19 milhões de euros. O pagamento é em mais tranches, o que, aliás, o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, que entretanto teve de se ausentar, fez uma menção a tranches. Acho que está também a fazer uma confusão entre o programa do GEPAC e o programa do Compete. E, portanto, eu, quanto a sistemas de incentivos, acho que, independentemente de serem sistemas de incentivos dirigidos à SONAI ou a um grupo informal que vai fazer um disco, e sou particularmente sensível a essa área, nós temos de ser exigentes e rigorosos. E, portanto, precisamos de apresentação de faturas e de avaliação das faturas e não apenas de um adiantamento das verbas sem mais. Quanto ao futuro, vou dizer outra vez o que já disse várias vezes, nós precisamos de ter um amplo consenso em torno de incentivos baseados em procedimentos concursais, com regras claras, transparentes, que criam hierarquias e, portanto, obrigam a escolhas. É o que existe nos sistemas de incentivos noutras áreas, na ciência, por exemplo, e, portanto, acho que é uma boa prática e acho que o país tem a ganhar com isso. Se o PCP tem uma posição discordante, acho que também é importante que haja quem tenha posições discordantes sobre estas matérias, mas julgo eu que há um grande consenso no país em estabilizar e institucionalizar os sistemas concursais na cultura e espero que quando eu deixar de ser ministro, quando outro partido estiver no governo, que se mantenha essa prática. Acho que, aliás, isso é um bom indicador. Governar garantindo que as opções que são feitas não são alteradas à primeira mudança de membro do governo ou quando muda o partido de governo. Quanto ao resto, acho que este programa vem-nos revelar que há, de facto, alguns vazios e algumas necessidades de criar mecanismos dirigidos a algumas áreas na cultura que, na verdade, correspondam a este cruzamento entre o território e alguma dimensão ligada às coletividades de cultura e recreio, e sobre isso estou interessado em partilhar reflexões com os senhores deputados. Sr. Ministro, muito obrigado. Bem, terminamos a primeira ronda desta audição. Parece que a segunda, até pela postura de alguns grupos parlamentares com muitos papéis em cima da mesa, incluindo o grupo parlamentar do Partido Socialista, e a Sra. Deputada Alma Rivera já se pré-inscreveu, e, portanto, não havendo unanimidade em prescindir da segunda ronda, tem que haver uma segunda ronda. Eu quero só pedir aos senhores deputados, temos que ser agora mais concisos e temos que respeitar os prazos, de facto, com tanta parece-me um bom princípio. Respeitar os tempos, porque nesta primeira ronda fomos todos muito folgados, não é? Na prática, fizemos uma primeira ronda com o tempo da segunda também. E, portanto, agora vamos todos fazer este esforço, e eu também farei um esforço para que, aos 2 minutos, corte a palavra, não é?
Bem, voltamos então ao início da primeira ronda. Desta vez a palavra ao maior grupo da oposição, ao grupo parlamentar do PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Gomes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, o Sr. Ministro e os demais senhoras e senhores deputados. Dar 2 ou 3 notas. Em primeiro lugar, é sempre um grande prazer e gosto de ter aqui o Sr. Ministro da Cultura, que é uma pessoa que já nos habituou, enfim, noutras atividades, a dizer de uma forma muito clara aquilo que entende sobre diversas matérias, mas também, naturalmente, é uma pessoa inteligente e organizou com o Partido Socialista esta audição de uma forma bastante inteligente. E bastante inteligente porquê? Porque, naturalmente, procurou retirar aquilo que era o foco, um dos importantes focos e das particularidades deste programa do Garantir Cultura, designadamente o subprograma de apoio às empresas. Verificámos aqui hoje que, de acordo com as palavras do Sr. Ministro, que a taxa de execução do primeiro subprograma foram gastos já 16 milhões de euros pagos em 23 milhões de euros, portanto corresponde a uma taxa de execução de apenas 69,5%. E ficámos agora, na última intervenção, a saber que o subprograma do Compete 2020, em que já foram pagos 19 milhões de euros, num total de 30 milhões de euros, corresponde apenas a uma taxa de execução de 63%. Portanto, aquela ideia que já só faltam 4%, que afinal não sei o quê, não corresponde efetivamente aos números. Não, quer dizer, o importante aqui, o PSD não vem aqui a chincalhar este tema. Vimos aqui falar com seriedade e procurar respostas também com seriedade. Ou seja, nós temos a noção clara que este programa do Garantir Cultura foi claramente uma prova de fogo à capacidade do Ministério da Cultura poder gerir estes programas. Todos nós temos essa consciência clara. Temos a consciência clara que o Ministério da Cultura é um Ministério sem meios. Sr. Deputado Luís Gomes, chegamos aos 2 minutos. Sem recursos, vou já terminar. Sem recursos humanos e sem burocracia. Portanto, agora, ao Sr. Presidente, já agora peço a mesma metade da sua benevolência que teve com os demais. Eu tive na primeira ronda, Sr. Deputado, não pode ser isto. Nós temos de ter aqui alguma disciplina. Eu sou tolerante, sou muito tolerante. A disciplina só começou comigo, muito bem. Eu fiz um pré-aviso. Peço desculpa, Sr. Deputado, peço desculpa. Eu fiz um pré-aviso no início da segunda ronda, dizendo que nós fomos para lá de todos os tempos previstos no regime. Eu posso passar a ser assim em todas as rondas e em todas as audições. Parece que não ganhamos nada com isso. Mas se num momento nós fomos condescendentes, no outro temos de ser mais rigorosos. Não é por o Sr. Deputado ter pedido a palavra. Não fui eu que escolhi a ordem das intervenções do Grupo Parlamentar do PSD. Portanto, eu peço que o Sr. Deputado coloque a pergunta. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para uma nota relativamente que referiu, a mesma coerência que o Sr. Ministro bem aqui referiu era a mesma coerência que devia ser ao longo de toda a audição. Portanto, ou garante o cumprimento dos prazos em todas as rondas, ou então não é só para uma ronda e a outra ronda não. Mas ok, eu vou já terminar. Peço desculpa. Apenas perguntar ao Sr. Ministro, quando é que é paga a terceira tranche às empresas que concorreram ao subprograma das empresas Compete 2020? Porque há uma questão que é inequívoca. Há uma parte do setor que não está contente, não está satisfeita com esta questão. E, portanto, e que transmite efetivamente a ideia e a realidade clara que esta componente do programa não funcionou bem. Portanto, gostávamos de ouvir o Sr. Ministro relativamente a essa matéria. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Só para esclarecer uma coisa, todos nós aqui temos deveres e obrigações, a condução dos trabalhos é minha. E o Sr. Deputado, quando não estiver de acordo com a condução dos trabalhos, faz um ponto de ordem à mesa e interrompe logo. É essa a questão que o Grupo Parlamentar do PSD deve fazer e o Presidente retifica, quando não tem razão. Tem a palavra do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Maria João Castro. Obrigada, Sr. Presidente. Ora bem, reforço a importância que este programa teve novo na retoma da atividade cultural e, no caso do programa, portanto, gerido pelo GEPAC, o que nos traz aqui, estamos, neste caso, de facto, a falar apenas de 1% de casos que ainda não estão, portanto, resolvidos. E dizer aqui que esse programa, portanto, falhou porque 1% de casos não está, portanto, resolvido, deixa-me completamente estupefacta.
Quanto ao pedido de novos programas de ajuda, até de uma espécie de novo, portanto, garantir cultura, eu quero dizer que o Governo já abriu novos concursos, portanto, sustentados, com dotação reforçada, e fico muito contente que um deles seja para a, portanto, coesão do território, porque isso parece muito importante. Não há democracia, de facto, sem acesso, portanto, democrático dos portugueses todos à cultura. E, por último, não posso deixar de realçar o esforço que o Ministério da Cultura e, sobretudo, os trabalhadores do GEPAC estão neste momento a fazer, para além daquele esforço que fizeram durante, portanto, a pandemia. Neste momento, imagino que tenham, portanto, dedicado muitas horas extra para, portanto, recuperar todos estes casos e para que possamos, em breve, fechar com sucesso este dossiê, porque os artistas todos merecem, de facto, ver os seus apoios dados. Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui. Muito obrigado, Sra. Deputada Maria João Castro. Do Grupo Parlamentar do Partido Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Galveias. Sr. Presidente, e de uma forma quase telegráfica, começo por dizer que o Chega acompanha a questão posta pelo Sr. Deputado Luís Gomes, do PSD, e aproveita, portanto, para reiterar a questão colocada. Lembrar que 15 dias de atraso no pagamento de um projeto, e o Sr. Ministro disse que, e com razão, cada projeto compreende várias pessoas, e estamos a falar de pessoas que têm obrigações também. Esses 15 dias podem ser extremamente prejudiciais ao cumprimento das obrigações dessas pessoas. Por outro lado, nós falamos aqui de falta de projetos em determinadas partes do país, e eu questiono-me se a forma de informação e de levar a que haja a criação de projetos no interior do país, se será a mais correta. Se não haverá formas alternativas que não é obrigar a que os grupos ou que as pessoas apresentem projetos, mas que se sintam tentados a isso. Uma última questão, que sei que é mais controversa, mas que o Sr. Ministro não respondeu, é a questão que lhe pus relativamente à tauromaquia. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, a Sra. Deputada Alma Rivera. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o que o Sr. Ministro nos diz é que não compreende a realidade do setor. Conhece-a, mas não compreende. E olha administrativamente para ela, quando aquilo que tem que fazer é olhar politicamente para ela. E a opção política que está aqui em causa é se refugia em percentagens, digo eu, mais ou menos marteladas, ou se responde às necessidades do setor e que procura salvar não só as empresas, as companhias, as entidades várias, as associações, mas também a possibilidade de artistas e técnicos viverem da sua expressão artística. É isso que está em causa. Nós fizemos uma pergunta no dia 26 de maio, a perguntar exatamente sobre o ponto de situação dos apoios, tendo em conta aquilo que foi a resposta a quando do Orçamento de Estado. O gabinete do Sr. Ministro foi encarregado pelo Sr. Ministro de responder a dia 27 de junho, em que aquilo que nos diz é exatamente aquilo que nos veio dizer agora. Mas só que, entretanto, já passaram 15 dias. Não, já passaram 15 dias, esperemos é porque se houver alguma entidade que entregue 15 dias depois do prazo, o Sr. Ministro não vai ter essa mesma postura. E, portanto, vai haver consequências. Portanto, é importante também haja esse rigor. E eu aproveitava também a ocasião, agora sim, para sair do âmbito desta audição. Respondo se quiser ou não, naturalmente, isso é da sua responsabilidade. É se aquilo que estamos a ver é, de facto,
o voltar à barriga da mãe da política cultural do Partido Socialista, uma vez que estamos a assistir a um retrocesso numa conquista que foi a gratuitidade no acesso aos museus, e agora o Governo retrocede colocando barreiras horárias que, entretanto, paulatinamente se tinha conseguido remover. E sabendo nós que isso foi uma conquista... Sr. Deputado, tem que terminar. Sabendo nós que isso foi algo recuperado aos tempos do PSD, se o Governo se revê nessa política, e é como o PSD que quer agir perante a cultura. Muito obrigado. O Sr. Ministro tem... muito obrigado, Sra. Deputada Alma Rivera. Tem 8 minutos para tentar responder às questões colocadas pelos 4 grupos parlamentares. Tem a palavra o Sr. Ministro da Cultura. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar fazê-lo, começando naturalmente por retribuir as palavras simpáticas ao Sr. Deputado Luís Gomes. É sempre bom vir aqui ao Parlamento, afinal, e também respondendo claramente às suas 2 questões. Uma primeira, de novo, para tornar claro, era impossível termos 100% de execução neste momento. Era uma impossibilidade. Porquê? Porque já há 100% de execução na primeira tranche. Estou a falar do Garantia Cultura GEPAC, que é o âmbito desta audição. Na segunda tranche, não, é o âmbito desta audição. Isso aí não é... Bom, segunda tranche, há 500... Sr. Deputado, em relação à primeira tranche, agora, já percebi que é agora um hábito no Parlamento, quando os membros do Governo ou quando o Governo está no Parlamento, os senhores deputados entreterem-se a debater uns com os outros, o que facilita imenso a vida aos membros do Governo e, portanto, não sei se têm dado conta disso, mas isso facilita imenso a vida aos membros do Governo. Portanto, se quiserem continuar... Não, mas, Sr. Deputado, agora, a sério, primeira tranche, execução de 100%, segunda tranche, 580 projetos fechados. Os remanescentes, há 385 que ainda não podiam estar executados porque pura e simplesmente não foram submetidas as faturas e, portanto, as despesas. Portanto, a execução está bastante alinhada com aquilo que eram as expectativas de execução. Não, eu sei, mas como o Sr. Deputado voltou a dizer que havia aqui uma utilização dos números, que afinal a execução era de 70%, não, mas depois complementou com esse valor. E, portanto, estamos a falar de uma execução que é muito significativa, tendo em conta aquilo que era neste momento possível. E, portanto, aproximar-se-á rapidamente dos 100%, e, na verdade, a execução é quase de 100%, que é de 99%, para aquilo que é possível executar neste momento. E eu estimo bem que o PSD e o Sr. Deputado em particular me acompanham nesta preocupação com o rigor e com a verificação de faturas e com a forma como os recursos públicos são geridos. Se diz mais ou menos, eu fico preocupado. Quanto ao... Não, eu sei. Não, mas não é possível ter... Não, eu sei. Não há uma interpretação alternativa a este... Não, aos 70% sim, mas porque 70%, mas não era possível termos 100%, não era desejável, tendo em conta aquilo que já foi entregue pelos beneficiários, não era uma boa prática se já tivéssemos pago tudo. Eu acho que isso... Quanto ao compete, como sabe também o sistema de pagamento é em mais tranches e, portanto, é diferente a análise que há a ser feita. Aquilo que eu posso reportar é os números sobre a execução, é uma análise mais fina, não me cabe sequer a mim, fazer. O Sr. Deputado Jorge Galveias do Chega trouxe aqui um tema que eu acho que também é importante, é que, porventura, nós temos também aqui uma dificuldade de informação e de contacto com as entidades fora daquelas que estão habituadas e que têm uma prática de concorrer aos apoios sustentados.
E, porventura, essa dificuldade existe mesmo. Como é que a resolvemos? Não tenho aqui nenhuma solução na manga, mas reconheço que, certamente, quando olhamos para o mapa do território e nós hoje vamos já distribuir aquela leitura por NUTS 5 e no final do mês contamos ter disponível toda a informação detalhada, acho que o que o mapa do território revela é mesmo isso, é que há, por um lado, a ausência de estruturas, mesmo que muito frágeis, e reparem, este programa permitia que os grupos informais se candidatassem, portanto já é uma liberalidade muito significativa e mesmo assim não houve resposta e procura suficiente para essa dinâmica da oferta que existia. Estamos a falar, apesar de tudo, de um apoio significativo, quer dizer, do lado do apoio do GEPAC, que são quase 22 milhões de euros, não é coisa pouca, é insuficiente, certamente, eu sei bem das dificuldades das instituições e das pessoas concretas que viveram o drama da pandemia, que ficaram desprotegidas por ausência de procura, mas também por desproteção dos mecanismos de proteção social, porque, na verdade, é um setor onde há muita pedagogia a fazer do lado da relação com a segurança social. Portanto, eu não gosto nada daquela ideia de que as crises são oportunidades e que têm um aspecto positivo. Mas esta crise correspondeu também a uma aprendizagem, eu julgo, de todos. Uma coisa interessante, por exemplo, para o setor. O Ministro da Cultura passou a ter muito mais interlocutores organizados do que tinha antes. Porque isto obrigou aqui a um esforço de organização, de constituição de novas associações, e isso é muito importante. Qualquer setor das políticas públicas funciona melhor se a interlocução for orgânica e não fragmentada em torno de vozes particulares, uma que diz isto, outra que diz o contrário, uma que faz uma reclamação a um grupo parlamentar e que depois isso é interpretado como a norma. O que eu sei também, por exemplo, é que o GEPAC tem recebido imensas mensagens de agradecimento da parte de muitas destas entidades. E, portanto, as pessoas percebem o esforço que todos estão a fazer e o que isto implicou para um serviço que não é isto é um gabinete de estudos, perspectiva e planeamento e que teve de gerir uma pandemia, uma resposta de emergência na pandemia, como todos nós alterámos os nossos cotidianos. Eu passei a dar aulas online, nunca imaginei que isso ia acontecer. Os senhores deputados passaram a ter uma vivência também completamente diferente. Isso é verdade para o conjunto do país e também para os funcionários públicos. Eu acho que nós temos de ser mesmo reconhecidos em relação a essa matéria. Senhora deputada Alma Rivera, eu ouvia sempre com muito interesse e acho que concordamos em discordar em matérias relevantes sobre a política cultural, fé da vida, mas devo dizer que eu ouvia dizer que eu não compreendo a realidade do setor. Bom, há uma coisa que nunca ouvirá de mim, é que nunca terei a arrogância de fazer esse tipo de afirmações em relação a ninguém. E, portanto, registrei. Há uma coisa que lhe garanto, nunca ouvirá de mim nenhuma afirmação que corresponda a essa arrogância de dizer você não compreende a realidade. E depois acrescentando, aliás, números martelados. Bom, há uma coisa que também não aprecio, é esse tipo de considerações, e como aliás dei aqui conta, disponibilizaremos todos os números. Tenho uma prática, não apenas agora nestes curtos meses que levo de Ministro, mas desde sempre, de falar com total abertura, clareza e transparência sobre todas as matérias. E há uma coisa que eu não gosto, é esse tipo de afirmações, porque precisamente correspondem. Quando não gostamos dos números, eles passam a ser martelados. E, portanto, a senhora deputada fez um requerimento em que dizia que os problemas se adensavam. Como os números não correspondem a essa ideia de que os problemas se adensavam, são martelados. Sabe, há momentos em que os diálogos deixam de ser possíveis, porque se nós não partilhamos os factos e podemos, a partir dos factos, ter posições diferentes sobre o tipo de exigências que devem ser colocadas para os recebimentos dos pagamentos, sobre o tipo de lógica que deve haver nos concursos. Há muitas matérias para nós discordarmos e muitas outras para concordarmos. Agora, quando partimos para essa afirmação de que os números são martelados, o diálogo torna-se inviável. É um diálogo que se torna inviável. Não corresponde ao tema da Sra. Presidente, se me permite... É que já passamos o... Eu queria dizer alguma coisa sobre os museus.
muito rapidamente. Os seus deputados, peço desculpa, os seus deputados permitem que o Sr. Ministro termine o seu raciocínio, o Sr. Ministro vai terminar o seu raciocínio? Por acaso não é terminar, é mesmo abrir aqui uma nova frente de raciocínio. Bom, há uma coisa que também já o disse várias vezes no passado e que agora levo a sério. Eu não acho que o Orçamento de Estado seja o espaço adequado para fazer política nos mais diversos setores. Acho que nós fomos generalizando, nós, até são mais os senhores deputados, eu não tinha essa, nós o país, mais os senhores deputados, eu felizmente estou inocente nessa matéria, fomos generalizando esta prática de tornar o Orçamento de Estado o espaço para as soluções, para as políticas públicas nas mais diversas áreas, gerando enorme confusão e ruído, aliás, de orçamento para orçamento, tornando o orçamento um documento pouco legível em muitas matérias, isto para lhe responder sobre a gratuitidade dos museus. Estava a fazer uma cara de surpresa, mas isto tem uma lógica, o meu raciocínio, que é o seguinte, como aliás eu já disse, e consta do programa de governo, isto é para levar a sério, nós estamos a trabalhar numa alteração profunda daquilo que é a gestão dos museus e dos monumentos nacionais, que incluirá certamente uma alteração na bilhética e também uma alteração naquilo que é a gratuitidade, que neste momento, aliás, já abarca as visitas guiadas, as crianças, descontos muito significativos para os mais jovens e para os idosos, e certamente no contexto dessa reflexão e dessa alteração, que não será no contexto do Orçamento de Estado, teremos a oportunidade de revisitar quer o tema da bilhética, quer o tema da gratuitidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. O Grupo Parlamentar do PSD pede a palavra para que efeito? Para um ponto de ordem à mesa, Sr. Presidente. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Presidente, relativamente, e bem, no estrito cumprimento da lei e do nosso regulamento em particular que me fez, e a chamada de atenção que me fez relativamente ao tempo despendido, registamos que não houve o mesmo critério que o Sr. Ministro. Peço imensa desculpa. Eu interrompi o Sr. Ministro e perguntei à Comissão, a todos os grupos parlamentares, não, peço desculpa, se concordavam que o Sr. Ministro acabasse o pensamento que estava a ter. Os seus deputados, uns assinaram com a cabeça, outros não disseram nada e eu deixei. Portanto, não, o Sr. Deputado... Se me deixar concluir, Sr. Presidente, eu não quero concluir, entrar em diálogo consigo, mas eu estava no uso da palavra e é só para explicar onde é que eu quero ir, sem haver grandes alaridos relativamente a essa matéria. O Sr. Ministro não terminou o seu comentário ou a sua resposta. O Sr. Ministro introduziu um novo assunto e que não parece mal. Eu acho é que há uma questão que eu aprecio na condução dos trabalhos do Sr. Presidente, que é aqui alguma flexibilidade. E essa flexibilidade que eu aprecio, sem qualquer tipo de ironia, deve ser do princípio ao fim, havendo aqui os limites da razoabilidade também. Portanto, a mim não me choca nada que o Sr. Ministro queira, para terminar, introduzir um novo assunto. A mim não me choca absolutamente nada, não vou aqui estar a perder com este tipo de questões. Mas o Sr. Ministro sabe o que é que eu estou a dizer. Porque eu também gostava de ter feito duas questões e não tive tempo para fazer. O Sr. Ministro, que era, perante este processo que aqui referiu, que medidas é que ia fazer no Ministério e implementar para organizar melhor o Ministério, é apenas isso. O facto de... E pediria a sua intervenção junto do Ministro da Economia por causa da questão do segundo o Grupo Parlamentar, isto aqui leva um bocadinho já, ultrapassa todos os limites, peço imensa desculpa. Ultrapassa todos os limites. O Grupo Parlamentar do PSD tem mais perguntas para colocar ao Sr. Ministro, coloca por escrito ao Sr. Ministro, entrega um requerimento para pedir uma nova audição ao Sr. Ministro. É assim que se faz. E não há nenhum problema, e os outros grupos parlamentares agradecem. E o Sr. Ministro, que aliás disse aqui no início que tem toda a disponibilidade para cá vir, virá cá às vezes que o Parlamento o entender. É essa a regra da democracia. Sr. Deputado, eu perguntei, eu no início, e nós até podemos chamar o Ministro da Economia, se for caso disso, à Comissão de Cultura. Portanto, podemos fazer isso. Portanto, não vale a pena nós tentarmos criar aqui um caso que não existe, Eu, no início, eu dei toda a tolerância, como vocês, aliás, sabem, têm feito sempre isso. Acho que ganhamos com isso. Na primeira ronda, dei toda a tolerância às intervenções. Excedemos todos, largamente, o período da primeira ronda que está previsto no regimento. E no início da segunda ronda fiz um pedido,
Vamos agora ser mais concisos, pois já que vamos ter segunda ronda, apesar de na primeira termos cedido largamente o tempo que estava previsto, vamos ser agora mais rigorosos. Calhou o Sr. Deputado Luís Gomes, que até é meu amigo, que até é do meu círculo eleitoral, fazer a segunda ronda do PST. E o Sr. Deputado levou isso no termo pessoal. Não é pessoal, não é pessoal. E agora, no final, eu interrompi o Sr. Ministro para perguntar aos Srs. Deputados se estavam de acordo em infringir a regra que estávamos a tomar, para o Sr. Ministro a terminar o raciocínio que estava a ter e responder à última questão, que a Sra. Deputada Alma Rivera até fez questão de dizer que já não cumpria o requerimento da audição. Bom, a Sra. Deputada fez a pergunta, o Sr. Ministro respondeu, os Srs. Deputados aceitaram responder. Não vamos criar aqui nenhum caso. Eu voltarei na próxima reunião a ser tolerante com os tempos e mais rigoroso se achar que fomos todos muito excessivos na utilização do tempo. Muito obrigado. Sr. Ministro, muito obrigado. Ficamos todos a aguardar um novo requerimento do PSD para cá venha responder. Acho que era dirigido ao Ministro da Economia, o novo requerimento, e portanto acho que não sou eu. Muito obrigado por esta audição. Sr. Deputados, vamos interromper durante 3 minutos. Muito obrigado.